Qualquer obra que você vê por aí tem ISS sobre serviço que muda de regra em cada município, tem ICMS embutido em todo o material, tem PIS/COFINS sobre a receita, tem retenção de INSS na fonte sobre a mão de obra e tem regimes especiais convivendo com tudo isso. A construção civil talvez seja o setor com a tributação mais fragmentada do Brasil, a mais difícil de contabilizar, no meu modo de ver. E é exatamente esse desenho que a reforma veio redesenhar por completo. Este é o primeiro de uma série de 5 vídeos. Hoje eu vou montar aqui com vocês o mapa inteiro, como é hoje e como fica. Então salva esse vídeo porque ele é o índice de tudo o que vem depois. E aqui, em uma primeira camada, eu gosto de colocar o serviço de construção. A execução de obra, administração, empreitada ou subempreitada, paga ISS. Então, é lá os itens 7 da Lei Complementar, lá 116, com alíquota que varia entre 2% e 5%, a ser definida por cada município. E aqui mora a primeira complexidade. O ISS é devido no município onde a obra é executada. Então, construtora aqui de Curitiba executando obra em Maringá, recolhe para Maringá com as obrigações de Maringá. Quem opera em 10 cidades administra 10 legislações. A segunda complexidade é a dedução de materiais. A lei deixa de deduzir da base do ISS o material produzido fora do local da obra, mas o alcance disso varia por município e isso gera litígios até hoje. E sobre essa mesma receita ainda incide o PIS/COFINS, que é de 3,65 no presumido, e 9,25 no lucro real, além do imposto de renda e da contribuição social. Então, aqui a gente vê aonde que existe esse imposto se escondendo. Então, no ICMS é um custo invisível, daí tem a folha INSS e tem esses regimes todos especiais que a gente vê aí. Nessa segunda camada, são esses materiais, cimento, aço, esquadria, tudo chega na obra com esse ICMS embutido. Muitas vezes ele vem com substituição tributária, que é o ICMS da cadeia inteira antecipado na indústria. E aqui está o ponto que eu diria mais mal compreendido do setor. A construtora, em regra, não é contribuinte do ICMS. Ela é consumidora final desse material. Então, todo esse ICMS, ele acaba virando um custo. Não há um crédito. O imposto, ele fica escondido no orçamento da obra. E a maioria das construtoras não sabe quanto ele representa. Existem estudos que dizem que 6% do custo da obra é tributação, mas isso varia de estado para estado. E essa terceira camada é a folha. Construção é intensiva em mão de obra, além de todos os problemas que existe em ter toda essa mão de obra. Tem os encargos normais, tem a retenção de INSS na fonte, que é de 11%, e sobre a mão de obra, aliás, a retenção na fonte, que é 11% sobre a mão de obra na cessão ou na empreitada. E a quarta camada, os regimes especiais, né? O RET da incorporação, com os seus 4%, e as desonerações que vêm e vão aí a bel prazer do governo que está no poder no momento. Então, o resultado são 4 camadas, 3 esferas de governo, regras que mudam por município e estado, e um imposto invisível dentro do custo. Esse é o antes. E a ressalva de sempre, cada empresa tem o seu desenho, este é o panorama geral, baseado no que existe hoje, certo? O depois é uma outra lógica, então. Existe um redesenho com a reforma tributária.
Então, a reforma troca ISS, ICMS, PIS e COFINS por dois tributos gêmeos, que são o IBS e a CBS, que na verdade são o IVA dual, com uma lógica única, que é o crédito amplo, uma regra nacional e o imposto por fora. O ISS some até 2033 e com ele a guerra que existe hoje de interpretações entre municípios acaba também. Então, uma construção entra no regime específico de imóveis com alíquota reduzida de 50%. O ICMS dos materiais também some. E essa é a mudança mais profunda para o setor. E eu entendo também como benéfica, porque o IBS e a CBS pagos na compra de material passam a gerar crédito para a construtora nesse regime regular. Então, o imposto que hoje é um custo invisível, ele vai virar um crédito recuperável, e isso muda o orçamento, muda preço, muda a forma de comparar fornecedores. O PIS e COFINS somem dentro dessa CBS que já começa agora em 2027. E a Folha e o INSS já não são objetos, né, dessa reforma, seguem como estão. E o RET, ele ganhou uma regra de transição prevista que está lá no artigo 485 da Lei Complementar e vai ser o assunto do nosso próximo episódio. Então, em uma frase resumindo aqui, esse setor sai de 4 lógicas diferentes para uma só, com menos imposto escondido e mais imposto visível, só que agora com uma melhoria que é o crédito. Então, se houver um efeito de aumento na tributação, ele fica, vamos dizer assim, neutralizado com o crédito que será percebido aí no material, no insumo da obra. Então, além desse desenho, eu acho que tem mais 3 efeitos que merecem uma atenção em 2026. O orçamento da obra muda de natureza, hoje você orça material com imposto por dentro, e no novo sistema, orça pelo preço líquido e administra o crédito. A obra longa vai conviver com as duas lógicas no mesmo orçamento, e contrato não trata disso, ele acaba virando um problema. O efeito 2. A margem deixa de depender só de engenharia e passa a depender de gestão tributária de cadeia. Então, comprar de fornecedor que destaca crédito direto ou de fornecedor informal passa a ter diferença mensurável no resultado. Como eu falei no vídeo anterior, o fornecedor premium, ele vira um fornecedor que todo mundo quer. E o efeito 3 seria que o compliance muda de eixo. Sai a gestão de dezenas de legislações municipais, entra um documento fiscal impecável, porque se ele não for impecável, o crédito é glosado. Então tem que ter um CST correto, a conciliação entre nota e pagamento, porque é isso que garante o crédito, acompanhar a apuração assistida. Também falei isso no vídeo anterior, vou deixar aqui o link para o vídeo, se você não assistiu, para você assistir. E quem se antecipa, então, nesses 3 pontos, ele vai chegar lá em 2029, quando o IBS começa a subir de verdade, que ele vai subir 10% ao ano, com vantagem concreta sobre o concorrente que, neste momento, está mais preocupado com outras coisas do que com a reforma tributária, o impacto dela na empresa. Vou dar o slide aqui, travou para mim. Então, este é um mapa geral que eu fiz aqui para vocês, e nos próximos episódios eu vou entrar em cada território. Então, no episódio 2 dessa série, eu vou falar sobre RET e patrimônio de afetação, com a decisão irrevogável que tem prazo até 2029. No episódio 3, eu vou falar sobre crédito de ICMS na construção, então onde existe, onde não existe, onde as empresas estão perdendo dinheiro. No episódio 4, eu vou falar de contratos de construção e as cláusulas que precisam ser revisadas agora, neste momento.
No episódio 5, eu vou tratar sobre a substituição tributária e o imposto oculto na cadeia de materiais, certo? Então, por isso que é importante seguir para que vocês acompanhem, então, todo esse roteiro que eu fiz para vocês não se perderem nesse momento de reforma tributária. Se você trabalha ou se você é empresário de construção civil, incorporadora e ainda não tem um diagnóstico de como esse redesenho afeta suas obras e contratos, este é o momento de construir com calma, com cautela em 2026 e não deixar para 2029 para você levar um susto, certo? No nosso site tem material já disponível sobre isso, mas o interessante é você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber os próximos episódios. Obrigada e te aguardo no próximo episódio.